Vamos hoje falar sobre as consciências anestesiadas e as vontades sequestradas da mente e do coração das pessoas. O ser humano necessita urgentemente, por assim dizer, sair do seu canto, da sua redoma, romper com esse recolhimento egoístico, da sua cápsula fechada em torno de si mesmo, para sair por aí, permitindo-se também ser livre, como os pássaros, entregando-se à rendição da alma que aspira a voar sem ter grilhões, que aprendam neste casulo, nesta redoma mental, emocional, de conceitos, preconceitos, de todos os sentimentos que o aprisionam dentro de si mesmos. A vida humana, com o passar do tempo, tornou-se um jogo cruel, um jogo de interesses. Os tempos, e os tempos que me refiro aqui, são aqueles da Idade do Ferro, que determinaram que é proibido sentir, proibido pensar, proibido falar. Tudo é proibido. Alguém escreveu um livro há muito tempo atrás, e ficou muito famoso, cujo título dizia O Rapto do Espírito. Pois é, o espírito humano tornou-se prisioneiro e a força da vontade humana um mero desejo. E o poder do espírito humano, por causa disso, tornou-se corrupto, desvairado pela ambição, pela opulência e pela ganância. Certa vez, publicaram um livro chamado O Protocolo dos Sábios do Sião, que os antissemitas atribuíram aos judeus como um programa para dominar o mundo. Nunca se provou nada. Mas, fosse de judeus, de árabes ou de chineses, o protocolo pretende a mesma coisa: o sequestro da alma humana, o domínio dos espíritos, o controle das vontades, as rédeas das mentes e o anular da consciência. O projeto descrito neste livro infernal era bem claro: destruir os valores familiares, anular a cultura e as artes, perverter as religiões e dominar a juventude através dos vícios, das drogas, das festas, com músicas barulhentas, perturbadoras da paz interior. Promover o luxo desenfreado e distrair as massas populares com diversões que as impedissem de pensar, de agir por si mesmas, demolir as formas de hierarquias, romper os valores e canalizá-los apenas da ordem econômica, controlando a imprensa, invertendo a moral, desacreditando os justos, os honestos e os corretos, incentivar o sexo carnal promíscuo e sem limites, multiplicar as crises, criar inimigos e guerras
para concentrar a riqueza e o poder nas mãos de poucos, muito poucos. E esses poucos seriam os aliados. Seria então estabelecido um governo único, não um governo da luz, um governo correto, sábio, mas um governo das trevas, uma espécie de governo maléfico que controlaria todas as vontades, todas as crenças, todos os tipos de fé religiosa, ofertaria ao povo um tipo de fé cega, sem consciência, crédula, a qual ele governaria através de promessas que jamais seriam cumpridas. Promete-se para todos os seus fiéis a salvação, uma salvação que nunca existiu. Promessas de dias melhores, e nesses dias melhores a salvação para um paraíso prometido, um paraíso que nunca ninguém viu. Não o verdadeiro paraíso, aquele que somente se conquista através do constante aperfeiçoamento interior, mas um paraíso ilusório, no qual todos acreditariam ser possível somente através da fé cega e sem questionamentos. Já os dirigentes governamentais se apresentariam como sendo honestos, cumpridores dos seus deveres físicos e de seus deveres cívicos. Porém, na verdade, eles estariam servindo cegamente, e a isso nós chamamos de agentes cegos, a um governo maior que permaneceria oculto, arquitetando o domínio total do planeta. Ora, por mais louco que isso pareça, está acontecendo. Está acontecendo hoje mesmo, neste país e em todos os países do mundo. Você duvida? Então leia os noticiários, assista a televisão, ouça os programas de rádio, leia os jornais. Ora, por mais louco que isto pareça, está acontecendo. A ONU, cumprindo ordens, se tornou a síntese de tudo isso, instrumento do grande império sob o controle dos imperadores. A ONU e a Cruz Vermelha, ambas remendam os pedaços da sociedade, remendam os estragos, colhem os cacos das destruições, e a imprensa internacional trabalha em uníssono a mais orquestrada organização jamais vista, uma coligação como a antiga Politique de Dante dos franceses. Não há mais espaço para quem pense de forma diferente, pois o pensar único realmente se impôs a todos os povos.
E isto significa uma globalização de mentes sob o controle está acontecendo antes da globalização comercial e governamental. Esse controle de mentes vem na frente, dominando tudo e impondo uma realidade falsa, uma situação mentirosa para o povo que, por não ter um preparo maior, acredita, aceita e a cada dia se transforma mais e mais em escravos. É uma força que faz com que o povo renda-se, cale-se e aceite as mediocridades, e ele aprende a admirar o ridículo, preferir o efêmero, a promover as iniquidades, a covardar-se perante as violências e autoderrotar-se diante da lei do mais forte. E assim, cria-se o terror para depois oferecer proteção e salvação. Aviões jogam bombas e em seguida alimentos. É a mesma técnica utilizada pelas máfias. Os guerreiros do Nepal, considerados os mais cruéis mercenários do mundo, narraram como era o treinamento que se submetiam para aprender a matar sem remorsos. No início do treinamento, somente matavam formigas. Depois, com o tempo, passavam a matar baratas. Quando se acostumavam a isso, passaram a matar ratos, depois gatos, depois cães. Quando já não tinham mais nenhuma piedade, passavam a matar animais maiores. E por último, a matar pessoas, seres humanos. Por isso passaram a ser considerados os mais cruéis e frios matadores de todo o mundo, pois não tinham qualquer problema com consciência. Com os nazistas aconteceu a mesma coisa. Os oficiais e soldados que serviam nos campos de concentração não demonstravam nenhum sentimento de piedade ou de humanidade. Haviam se tornado verdadeiras bestas humanas. Com o povo em geral é diferente? Pergunto eu. Infelizmente não. A cada dia as pessoas vêm sendo mais e mais treinadas a se acostumarem com as matanças sem sentirem qualquer sentimento de amor, solidariedade e compaixão. Antigamente, as crianças dificilmente ficavam sabendo algo sobre violências, assassinatos, roubos. Hoje, elas próprias se divertem muito matando e assassinando através dos seus joguinhos de videogame e se deliciam vendo sangue espirrando para todos os lados. Quanto mais violência, mais emoção.
esse motivo, elas já não reagem mais à odiosa crueldade que dizima inocentes no Afeganistão, no Iraque, na África ou nas favelas do Rio de Janeiro. Nos assaltos cada vez mais constantes pelas ruas, no comércio e nos lares, todos esses locais se transformaram em palcos da violência e da bestialidade humana. Chegou a ponto de assistir um filme quando se fala em compaixão, ou amor, ou fraternidade, os jovens consideram um filme careta, sem graça. É de se clamar pelos deuses. Até quando? Até quando? E até quanto teremos de ver, assistir esse tipo de coisas? É de se clamar uma intervenção do alto, pois essa situação já desperta a indignação até das pedras. E, no entanto, o derrame de sangue dos inocentes já não incomoda mais ninguém. A desonestidade dos nossos governantes parece ter um efeito contrário, que quanto mais roubam, mais o povo gosta. Roubar passou a ser normal e até se ouve dizer: "Ah, o que fazer? Tudo acaba em pizza mesmo." Ah, quanta inércia! Quanta inércia! Quanto entorpecimento mental! A humanidade já vem escolhendo Barrabás há muito tempo e nem sequer notou isso. Falo em Jesus por todos os lados, em todas as igrejas, que Jesus salva, mas eles não percebem que eles não estão escolhendo Jesus, eles estão escolhendo Barrabás para dirigir as suas vidas, que não é mais vida, não passa de sobrevivência. Diariamente, em suas decisões, preferem as ofertas do diabo, entre aspas, e não as ofertas divinas, que vêm claramente através dos apelos internos da sua consciência, procurando fazê-las despertar para a realidade do amor maior que busca implantar neste mundo a verdadeira fraternidade. Essas pessoas se acostumaram tanto com as desgraças, com as violências, com as guerras e os horrores diários da nação e até mesmo de dentro de suas casas, que já não se lembram mais o que é paz, o companheirismo e a solidariedade. É preciso sair do recolhimento, da insensibilidade, pois do jeito que as coisas vão,
muito em breve mesmo, todos nós iremos sentir vergonha de pertencermos à raça humana. Muitas pessoas poderão até dizer: se houve alguma criação inicial, o ser humano deve ser uma invenção de Lúcifer, não do Criador divino. Pois nenhum Deus de amor seria capaz de criar seres tão cruéis quanto o homem. Mas, pensando melhor, por um certo lado, isso é uma grande verdade. Por um certo lado, isso é uma grande verdade, mas não podemos esquecer da graça, da genialidade e da generosidade humana. De um Mozart, por exemplo, de um Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá, ou de um Francisco de Assis, ou até mesmo um Chico Xavier, ou de uma jovem mãe amamentando. Então compreendemos que dentro do ser humano existem dois lados: o céu e o inferno, o yin e o yang, a luz e as trevas, a inteligência e a ignorância, a paz e a guerra. O céu e o inferno, e o bem e o mal. Nada mais são do que duas partes deste mundo polarizado. O ser humano é, ao mesmo tempo, o mais belo e o mais horroroso de todos os animais. Com toda certeza. Aquele que desperta o nojo, o amor e o ódio ao mesmo tempo. Ele é antagônico em si mesmo, em sua essência. Ele é um paradoxo que caminha, fala e age. Quem conhece o ser humano? Nem ele próprio se conhece. Ele vive com a morte ao seu lado desde que nasce. E ao morrer, seu corpo carnal descobre que ele é espírito vivo. Vive com um pé sobre a morte e outro sobre a vida, vivendo uma espécie de sonambulismo eterno. O medo o aprisiona, e por ele não conhecer nem a vida nem a morte, ele teme os dois. E por temer os dois, ele teme ao seu próprio Deus. E por viver envolvido por este medo, esse medo o aprisiona em seus conceitos falhos e limitados. Ele tem medo da morte por não conhecer, tem medo da vida porque não a conhece. Ele não sabe amar.
por isso não ama a si mesmo. E não amando a si mesmo, em primeiro lugar, não sabe o que é o amor. E não sabendo, odeia acreditando que está amando e ama achando que está odiando. Então eu pergunto, que confusão é essa? A esta complicada questão foi dado o nome de paradoxo. A vida do ser humano é um grande paradoxo, pois ele consegue contradizer-se em quase tudo. Como podemos verdadeiramente nos compreender e nos aceitar como bebês cósmicos que estamos deixando de engatinhar para começar a andar? Mas o medo do desconhecido nos entorpece completamente. O novo nos parece um inimigo feroz. E o próximo? O próximo? Esse é o nosso concorrente. Então, novamente pergunto, até quando continuaremos acreditando que somos um ser único dentro da vaidade humana, quando, na verdade, todos nós é que somos um único ser? O fato é que todos nós necessitamos urgentemente sair daquele canto do quadrado e do limitado. E isso é muito urgente. Nem o tempo e nem o espaço podem esperar mais. Almas anestesiadas não veem, não sentem, não enxergam, não ouvem e não reagem. São como autômatos controlados por poderes invisíveis. Assim, meus queridos amigos, necessitamos despertar nossa consciência para a verdade e para a realidade daquilo que é. Voar às alturas nas asas do Espírito livre e livremente acessar os códigos da biblioteca viva da natureza, da qual fazemos parte, uma pequena parte, uma mínima parte, para dessa forma poder um dia dizermos a nós mesmos: eu sou Filho de Deus, feito à imagem e semelhança do meu Pai e Mãe. E se conheço meu Pai e Mãe, é porque antes conheci a mim mesmo. Pois no amor de todos os amores, somos um único ser. Portanto, chega de anestesia mental, chega de sequestros mentais.
queremos ser livres para escolhermos o nosso próprio caminho. Obrigado a todos.